Deus abençoe você que está em casa, que também vai nos acompanhar, será abençoado por Deus, aonde você estiver, seja no sítio, na chácara, nas fazendas, nos hospitais, aonde você estiver. Eu tenho certeza que esta mensagem, esta palavra vai chegar aí na sua vida e Deus vai fazer algo maravilhoso, tanto na sua vida como também na vida da sua família, tá bem? E os irmãos que estão aqui também vão ser abençoados por Deus através desta palavra. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 de novo ao versículo 7 da palavra do Senhor, das escrituras do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 7, está escrita assim a palavra do Senhor: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? É uma pergunta. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Vocês fiquem à vontade, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta para você acompanhar. Hoje é uma das mensagens, de novo, muito difícil de ministrar. E é importante sempre você ficar com as escrituras abertas, isso mesmo, para você acompanhar, para você entender aquilo que está sendo ministrado. Então o tema que a gente irá abordar hoje é o quê? A atitude errada da igreja em relação ao pecado. A igreja, ela acaba tendo uma atitude errada se ela não corrigir o pecado, se ela deixar o pecado no meio da igreja, como estava aqui acontecendo com essa igreja de Corinto. Paulo, ele destaca aqui 4 atitudes erradas em relação ao pecado. E é isso que a gente vai explanar hoje para vocês. Os coríntios, esta igreja aqui, eles estavam tão confiantes, eles se vangloriavam, eles se enchiam, que eles não enxergavam o pecado dentro da igreja, inclusive o pecado do incesto. O que é incesto, pastor? Era uma relação sexual que existia entre parentes naquele período. Então Paulo, ele estava o quê? Ele estava trazendo conselhos. Paulo estava aqui mostrando o pecado que se encontrava dentro dessa igreja, e nós vamos aqui analisar a atitude de Paulo. Qual foi a atitude de Paulo como um pai espiritual? Qual foi a atitude de Paulo em relação a essa igreja, que ele mesmo diz que ele amava essa igreja? Ele amava esse povo. Então Paulo, ele fala no versículo 1, se nós observar, Paulo, ele faz a concessão ao pecado.
Se nós observar, ele está dizendo, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Ou seja, era algo que não acontecia nem no mundo, nem no povo pagão acontecia, mas que se encontrava dentro da igreja, e que Paulo está disciplinando, e que Paulo está corrigindo essa igreja. Então o apóstolo Paulo, o veterano, duas coisas eles estão aqui provocando uma tristeza profunda no veterano. Paulo se encontrava triste. O primeiro é o fato da concessão, ou seja, a permissão do pecado dentro da igreja. E Paulo estava o que? Refutando. Paulo estava questionando, Paulo estava disciplinando, dizendo, nem lá no povo pagão, isso não acontece nem com o ímpio lá fora, mas dentro de vós, dentro dessa igreja, tenha permitido esse pecado, e um membro da igreja chegou ao ponto de cometer um pecado pior do que estava acontecendo lá fora. Então Paulo ficou triste. Paulo começou a cobrar. No entanto, a maior tristeza ainda de Paulo não foi só de ele ver o pecado que estava acontecendo, mas ainda a tristeza dele aumenta em relação à atitude da igreja. Qual foi a atitude dessa igreja em relação ao pecado desse jovem incestuoso? O que Paulo está dizendo no versículo 2, uma outra tristeza ainda profunda, qual que é? Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes. Eles estavam inchados, eles estavam se achando, eles estavam concordando. Então Paulo ele está dizendo sobre a segunda coisa, que eles não lamentavam aquilo, eles não lamentavam, eles não choravam pelo pecado. Quantas pessoas, meus irmãos, que não choram? Quantas pessoas que têm deixado de chorar? Eu me lembro em 1985, 88, 89, 90, o povo dobrava o seu joelho e chorava na presença de Deus. O povo chorava. Hoje você vê as pessoas vindo para a congregação, para o templo, e você vê que as pessoas não choram. Não choram pelos seus pecados, não reconhecem as suas falhas, às vezes fica olhando os defeitos de todo mundo e não consegue ver o seu mesmo, não consegue contemplar o seu pecado diante de Deus. Então eu começo a observar o que Paulo está dizendo, que o grande problema aqui que Paulo viu na igreja, que os crentes não lamentavam, que eles não choravam o grave pecado de incesto cometido por aquele povo. Eles não choravam, eles não lamentavam. A palavra no grego lamentar significa chorar, um choro amargo. Sabe quando você erra perante Deus? Sabe quando você erra através dos seus pensamentos, algum ato, uma palavra, uma atitude, independente qual seja o tamanho do seu erro, se é pequeno, se é grande, mas sabe quando você erra e que você dobra o joelho e fala: Senhor, o Senhor me perdoa. Tem pessoas que não choram mais pelos seus pecados, tem pessoas que não reconhecem os seus pecados, tem pessoas que não conseguem, ele consegue ver o irmão cair, e quando vê às vezes o irmão cair, se ele pudesse, ele fala assim: eu quero dar mais um empurrãozinho, porque eu estou com vontade, a minha alegria de ver alguém caindo, em vez de eu estender as minhas mãos, ou dobrar os meus joelhos e orar pela pessoa. E Paulo aqui está dizendo que aquela igreja, aquele povo, Paulo está falando no grego aqui sobre lamentar, esse choro amargo. E esse choro amargo que Paulo está aqui mostrando para mim e para você, é aquele choro, sabe quando você está em um funeral? É isso que Paulo está dizendo.
É isso que Paulo está orientando aquela igreja, quando você está no funeral, seja um filho, a esposa, o esposo, o irmão, pai, mãe, vô, tio, não importa, aquela pessoa que você quer tão bem, que você a ama, você chora de ver alguém que você ali está se despedindo. Você chora de alguém que talvez estava ao seu lado a todo instante, a todo momento, a todos os anos da sua vida. Agora você olha para alguém que você não vai ver mais presente nessa terra. Então Paulo estava dizendo que a mesma lágrima que você tem amarga em um velório de ver alguém que você ama, ele está orientando que nós devemos também chorar diante de Deus. Nós devemos chorar, suplicar diante do Senhor. Então esse pecado deveria provocar em vocês uma dor tão aguda e tão forte quanto a dor que vocês enfrentam na hora do luto. Seja sincero, qual foi o último dia que você chorou pelo seu pecado? Olhe só para você, não olhe para o outro. Para de olhar para o outro, para de olhar para a atitude do outro. É entre você e Deus. Qual foi a última vez que você errou, que você dobrou o seu joelho e que as lágrimas desceram e você pediu perdão a Deus, você pediu misericórdia por conta dos seus pecados? Qual foi a última vez? Seja sincero. Qual foi a última vez que saiu uma lágrima do seu olho por conta de algo que você fez? E era isso que Paulo estava questionando esse povo. E eles, na verdade, meus irmãos, eles não lamentavam, eles não choravam, eles não estavam preocupados. Em vez de eles chorar, a igreja estava ensoberbecida. Era isso que Paulo estava dizendo. Eles estavam soberbos, eles batiam no peito, eles estavam vaidosos, eles se achavam a última bolachinha do pacote e achava que eles era o tal, mas não choravam. E Paulo está dizendo, não sou eu, Paulo está dizendo no versículo 2: estáis inchados, estáis cheios de si, vocês não estão preocupados, vocês não ficam tristes por conta do seu pecado, vocês estão soberbos. Ela se avaliava a nota máxima de si mesmo, ela julgava-se uma igreja de mente aberta, onde as pessoas tinham plena liberdade e nenhuma espécie de restrição. Não havia restrição nessa igreja. Não havia restrição, nada de imposições, nada de regras, nada de princípios e nada de fiscalizar a vida alheia. Eles diziam entre eles: hoje nós podemos fazer da forma que nós queremos. Apóstolo Paulo não está mais presente, apóstolo Paulo foi embora, agora não está mais presente. Eles se enchiam, eles não entristeciam pelos seus pecados, pelas práticas, e eles concordavam. E se nós observar hoje, meus irmãos, se nós observar hoje nos dias atuais, também nós só choramos nos funerais. Só choramos nos funerais. Eu já vi pessoas na igreja, de se achar tanto assim e dizer: não, eu não choro porque sou homem. Eu sou o mais chorão. Pensa numa pessoa chorona, sou eu. Eu não choro porque eu sou homem. Homem não chora. Deveria chorar pelos seus pecados. Deveria se prostrar. Deveria pedir perdão a Deus. Deveria pedir misericórdia ao Senhor. Hoje, assim como esta igreja de Corinto, se nós trazer para os dias de hoje, as pessoas só choram no dia de funeral. As pessoas não lamentam diante de Deus. As pessoas, isso é quando conversa com Deus.
Isso é quando chora perante Deus. Hoje muitas pessoas só choram em funerais, não derrama nenhuma lágrima, nem pelos escândalos e estragos que o pecado faz no meio da igreja. As pessoas não choram. Quando vê um escândalo, meu Deus! Quando vê um escândalo acontecendo, ainda bem que aconteceu isso. Ainda torcem, ficam felizes, se alegram quando vê o irmão ou uma irmã cair, se alegra quando vê alguém escorregando, quando vê alguém caindo, em vez de olhar aquele escândalo e chorar, como pode essa pessoa fazer isso? Não, as pessoas se alegram. As pessoas não podem ver um caindo. Jesus amado, já viu o tal do Disque-me Disque? Você sabe o que é Disque-me Disque? Existe também o Disque-me Disque na igreja. As pessoas vivem, sabe? Meu Deus, olha, você está sabendo? Fulano, você ficou sabendo? Em vez de chorar, em vez de olhar o irmão que está do lado, eu olho para Jesus quando teve uma mulher adúltera cair do seu lado. Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia. Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de compaixão, um olhar de piedade, enquanto os fariseus, os religiosos, e aí, mestre, o que o senhor vai fazer agora? O Senhor é mestre, o Senhor é o Jesus que veio do alto, e agora, o que o senhor vai fazer? Joga uma pedra, se você não tem pecado, atire uma. Todo mundo saiu de fininho. Tem pessoas que torcem pelo erro do outro. Tem pessoas que estão torcendo. Eu quero dizer para você que esses não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus, quando vê alguém cair, ele chora. Ele chora por aquela vida. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa chorando. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa pedindo misericórdia, pedindo compaixão, e essa pessoa chorava, pedindo a minha ajuda, pedindo conselho. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Tem pessoas, meus irmãos, que não se preocupa com o seu próximo. A palavra do dia, a palavra da nossa geração, que a gente utiliza, a tal da empatia, ela só é bonita no papel. Ela fica bonita quando está aqui no papel, mas quando a gente precisa praticar a empatia com o nosso próximo, nós não praticamos. Nós não fazemos como Jesus fez como bom samaritano. A Bíblia chega a dizer que o levita, o sacerdote, todos eles ficaram olhando para aquele homem, e Jesus, como bom samaritano, ele teve a empatia de ajudar aquela pessoa. E nós? Será que nós estamos estendendo as nossas mãos? Será que nós estamos ajudando alguém? E às vezes a gente observa os escândalos, os estragos que tem acontecido no meio da igreja. E a terceiro lugar, Paulo está dizendo aqui, tem aquela igreja, eles estavam ensoberbecidos por conta do pecado. Leia comigo, versículo 2, depois o versículo 6, está escrito: estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eles estavam inchados, o pecado estava lá dentro da igreja, e eles não aplicavam a disciplina. No versículo 6 está escrito: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco do fermento faz levedar toda a massa. Um pouquinho de fermento. Quando eu olho, meus irmãos, aí para fora, quando eu olho para o mundo fala que nós vivemos em um mundo de democracia. Uma democracia que significa o quê? A opinião de cada pessoa, todo mundo pode opinar. Está no papel isso.
Todo mundo tem que respeitar a sua opinião, seja direita, seja esquerda. Isso está no papel. Aí fora, isso funciona no papel. Mas as pessoas não respeitam a opinião do próximo. Mas aqui dentro, quando nós entramos para dentro da igreja, nós precisamos entender que não funciona aqui a democracia. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja não se tem democracia. Eu falava ontem na escola dominical. Eu falei sobre isso ontem. Sobre o quê? Eu falei sobre a teocracia. A teocracia não é a minha opinião. Não é a sua opinião, é a opinião do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a palavra de Deus que é a verdade. E nós precisamos aplicar a disciplina conforme a palavra. Eu só preciso observar, tentar entender, separar, aplicar a disciplina conforme as Escrituras, e não apenas em regras ou costumes. Isso é outra conversa. Se a gente for entrar nesse detalhe, a gente vai longe. Eu até falo para Deus, tem hora, Deus, eu já falei uma vez, eu já falei a segunda vez, já orientei a terceira vez. As pessoas sabem, isso aqui não é bíblico, é apenas uma regra. Eu já falei, já discipulei, já expliquei como é, e eu não tenho como falar mais. Não sei se eu jogar uma pedra de cima e tacar na cabeça e matar a pessoa. Faça isso então, porque eu não tenho mais o que fazer. Não adianta falar, explicar para alguém sobre uso e costume que não é bíblico, e que as pessoas às vezes precisam ter o quê? A mente aberta, entender, compreender, para que às vezes não venha escandalizar alguém. Agora eu preciso disciplinar conforme a Bíblia. A palavra de Deus não. As Escrituras, o que estava acontecendo nessa igreja, o que estava acontecendo não era apenas ali, eles toleravam o pecado, mas também eles estavam vaidosos por causa dele. Eles estavam querendo, então Paulo ele reprova essa igreja dizendo lá no versículo 6, Paulo está reprovando, ele não estava neutro, nem indiferente em relação ao pecado, mas ensoberbecida e jaquitando, ou seja, se exibindo. Eles estavam de uma certa forma se gabando por causa do pecado. Tem gente às vezes, tem pessoas às vezes que ficam se exibindo no pecado. Tem pessoas às vezes que ficam se gabando. A nossa sociedade, de modo semelhante à sociedade de Corinto, não tolera absolutos, ou seja, não possui limites. Não tem limites, meus irmãos. Assim como essa igreja de Corinto, quando nós aplicamos aos dias atuais, não tem limite. As pessoas, cada um quer viver da sua vida, cada um é dono do seu próprio nariz, o dono das suas próprias decisões, cada um faz as suas escolhas. O mundo é plural. Hoje um pastor, meu Deus do céu, ele virou às vezes sardinha, ou, perdão da palavra, um saco de pancada para um povo. As pessoas não respeitam nenhum anjo da igreja. As pessoas não conseguem respeitar nenhum anjo do Senhor, a qual Deus coloca. Então nesse mundo, a disciplina está cada vez mais difícil. Observa para você ver como está difícil a disciplina hoje. Como é difícil a disciplina em nosso meio. Você chama a atenção às vezes de um membro, às vezes faltoso da igreja. O que ele fala para você? Chama atenção para você ver. Chama atenção para você ver de uma pessoa. Chama atenção de alguém, às vezes, faltoso na igreja. Ele talvez fala assim, eu não quero que ninguém me incomode, eu sou dono da minha vida, eu não permito que ninguém interfira nas minhas escolhas, e se você não está satisfeito com a minha conduta aqui, eu vou para outra igreja. Você não me quer mais? Então eu vou para outra. Hoje, quando você coloca uma disciplina em alguém, as pessoas, meu Deus, olha o comportamento das pessoas. Hoje, se você falar que vai disciplinar alguém biblicamente, meu Jesus, você arruma confusão.
Você arruma briga, e o pior, na outra igreja, às vezes essa pessoa, ele vai lá para outra igreja, e quando chega lá na outra igreja, esse membro faltoso, sem nenhum sinal de arrependimento, ele é recebido lá com festa. Vixe, meu Deus. Por isso que às vezes quando alguém sai de outro ministério e me procura, pastor, eu me lembro quando eu estava em outra cidade, não vou citar o nome da outra cidade para não ter problema, eu me lembro que tinha uma pessoa que um dia me procurou, pastor, eu recebi uma revelação. Foi uma revelação? Quando fala revelação eu fico meio assustado. Sim, recebi, pastor. Qual é? Deus me revelou para ir para outro ministério, porque é lá que Deus quer comigo. Deus não é Deus de confusão. Não, isso aí é carne. Isso não é Deus. Eu não vejo na igreja de em Apocalipse, eu não vejo na Apocalipse, Deus falando assim, ô Éfaso, sai daí, eu quero que você vá para Pergamim. Não, eu não vejo isso. Deus fala assim, é para se consertar, é para vocês se colocar na posição, é para vocês ser disciplinado. Toda vez que vem alguém e fala assim, mas Deus revelou eu, meu filho, olha, não é bíblico. Cai fora, isso não é bíblico. Mas Deus tem um chamado na minha vida lá no outro ministério. Ixi, Deus também tem aqui para você. Deus tem em todo lugar. Tem pessoas que pensam que isso aqui é uma zona de conforto, pensam que esse negócio aqui parece que vai elevar mais, vai colocar ele lá em cima, vai levar ele em um momento que talvez ele fale assim, agora sim, agora eu sou o pastor. Está perdido. Quanto mais dado, mais será cobrado. Quanto mais você cresce, mais você tem que servir. Quanto mais você fica grandão, mais você vai apanhar às vezes. Quanto mais você sobe, meu filho, você tem que se cuidar, porque cada degrau que você vai subindo tem que tomar cuidado, porque o tombo é maior. Tem que tomar o cuidado. Então Deus, ele tem chamado, Deus não é Deus de confusão, falar agora Deus revelou que é para ir para lá. Não, Deus não manda ninguém ir para um lado nem para o outro. Deus não é Deus de confusão. O que Deus quer é que nós se colocamos no lugar dele e fazemos conforme o querer dele. E se nós se colocar no lugar dele, seja nesse ministério ou em outro ministério, se alguém paralisar você, se talvez alguém não te der a oportunidade que Deus colocou, você pode ter certeza, Deus vai te usar aonde você nem imagina. Porque a obra não é do homem, a obra continua sendo do Senhor. Agora, você precisa andar na linha. Nós precisamos andar na linha. E para andar na linha, para andar na disciplina, às vezes nós seremos cobrados pelo nosso Deus. Então havia naquela igreja, havia naquele povo aquele povo às vezes que se encontrava e que não tinha disciplina, e que você coloca uma disciplina a alguém, pessoa, estou saindo. Tem pessoas que estão na igreja só por conta dos seus cargos. Se tirar um cargo de alguém, pode ter certeza, acabou a pessoa. Tem pessoas que estão na igreja escorado nos seus cargos. Se tirar o cargo, não, eu estou saindo. Por quê? Não, porque eu fui disciplinado. E Deus tem uma obra muito grande comigo, e eu fui disciplinado pelo pastor, então é o seguinte, eu vou para outro lugar. É assim que funciona. É assim que tem acontecido. Às vezes as pessoas apenas estão na igreja por conta dos seus cargos. Eu falo para Deus todo dia, Deus, eu não quero ficar na igreja apenas porque eu sou pastor. Não, eu quero morar no céu. Todo dia quando eu abro os meus olhos de manhã, eu falo, Deus, o Senhor não me deixe sozinho hoje, porque eu quero morar no céu, com cargo ou sem cargo, se é cooperador, se é diácono, se é presbítero, para mim não importa, Senhor. Lá no céu não vai ter, os presbíteros ficam aqui, o diaconato fica aqui, os apóstolos vão ficar aqui, os profetas desse lado, a igreja X vai ficar nesse canto, a igreja Y vai ficar lá. Cada um vai adorar no seu cantinho, não. A igreja de Cristo é uma família, é um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Essa é a igreja do Senhor. E em quarto lugar, então, Paulo está dizendo que eles não aplicavam a disciplina. Eles não aplicavam. Então Paulo mostra à igreja que a concessão, a permissão a pecado é uma atitude errada.
O pastor, ele não pode tomar uma decisão, às vezes, em relação ao pecado, por conta do seu próprio querer, não. Ele precisa estar debaixo da orientação de Deus. Ele precisa estar cheio de Deus. Ele precisa ter o discernimento. Eu falo para a igreja sempre, buscar o discernimento. A igreja não busca o discernimento. Então Paulo está mostrando aqui a atitude errada daquela igreja. A atitude daquele povo, em vez de estarem orando e lamentando pelo pecado, eles estavam ensoberbecidos. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós que estamos tão assim inchados? Quantos de nós que não oramos? E por causa ali da atitude errada da igreja, ela deixou de aplicar a disciplina ali naquele membro faltoso. Sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. Ela falha. Por isso que a igreja está assim hoje. Por isso que o povo hoje, às vezes eu já encontrei alguns colegas meus que são líderes, pastores, eles falam assim: pastor, olha, eu tô passando aí e eu tô deixando para o senhor a bomba, mas eu não vou mexer não, sabe? Eu não quero confusão, pastor. O senhor toma atitude, senhor, aí, porque sabe, cuidado. Às vezes a gente precisa tomar a decisão. Às vezes tem pastores, amigos meus, que têm até medo de colocar alguém de disciplina. Não coloca, às vezes a pessoa está vivendo de qualquer jeito, e ele fala assim: pastor, se eu colocar em disciplina, meu Deus do céu, a igreja fica, o que aconteceu? Colocou, meu Deus do céu, Deus vai ainda tem os profetas que chegam na igreja, né? E fala: fique tranquilo, meu irmão, Deus vai ter com aquele homem lá, Deus vai matar ele. Às vezes você coloca a disciplina, a pessoa está errada, e ainda vem o outro ainda, maluco, e fala assim: fique tranquilo, Deus é contigo, meu irmão, Deus vai matar aquele homem lá, você vai ver. Aí às vezes o irmão está lá passando uma prova, meu Deus, que só Deus pode ter misericórdia, aí às vezes vem e mata o filho dele, aí fala: está vendo? Deus matou o filho dele, viu? Colocou, está vendo? Deus está cobrando ele já. Não é. As pessoas não têm discernimento. As pessoas não conseguem ter o discernimento. Então, o perigo do pecado que se encontrava nessa igreja, no versículo 6, Paulo está dizendo: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. As irmãs aqui conhecem fermento, né? Eu tenho certeza que eles entendem de fermento. Nós quase não conhecemos. Eu me lembro quando eu tinha 7 anos de idade, eu ajudava minha mãe a fazer o pão, um negócio ali. Aí a mãe fala assim: pega lá a bolinha, faz uma bolinha, coloca dentro d'água. Eu falei assim: meu Deus, quando eu fico pensando nessas coisas hoje, eu falo assim, e hoje à tarde tinha gente que falou que faz ainda lá na casa. Tem alguém que faz ainda? Lá, coloca a bolinha na água lá, para ver se quando subiu lá, aí o pão cresceu. Quem faz? Ninguém faz mais não? Mas minha mãe fazia, eu fazia aquilo, e eu colocava a bolinha e ficava toda hora olhando, para ver se crescia o pão. Um pouco do fermento. Um pouco do fermento, Paulo está dizendo, a contaminação interna. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 6. Paulo usa aqui a figura do fermento. Paulo traz essa figura, um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer a massa crescer. O próprio Jesus também diz lá em Marcos 8: prestai atenção e tomai cuidado com os fermentos dos fariseus e com os fermentos de Herodes. O próprio Cristo, se nós observarmos na Bíblia, na palavra de Deus, em várias passagens sobre o fermento e a fermentação, é um processo natural que deteriora os alimentos, e também ela é necessária para a preparação de outros, como exemplo, o pão. Hoje, se eu deixar uma frase aqui para a primeira pessoa que está aqui nesse banco aqui, perdão, no terceiro banco, no primeiro não tem ninguém, o pessoal vai lá para o fundo, mas não senta nos primeiros, mas o terceiro banco, se eu deixar uma frase para a pessoa que está aqui no terceiro banco, quando chegar aqui desse lado, meu Deus, chegou tudo distorcido, distorcer tudo aquilo que eu falei. Um pouquinho do fermento, meu Deus do céu, tem coisas que
eu fico sabendo que nem eu acredito que aquilo está acontecendo. Às vezes as pessoas estão falando, sei lá, né? Não quero dar exemplo da minha pessoa para não, né? Mas às vezes as pessoas falam assim, ó, você sabia que aconteceu isso? Nem eu estou sabendo. E às vezes um pouquinho do fermento, e aí começa ali, e a pessoa fala assim, irmão, o homem morreu. Aí daqui a pouco chega, né? Irmão, você está vivo? Falaram na igreja que você morreu? Meu Deus do céu, já está 7 dias, achando que os bichos já tinham comido. Você está vivo? Meu Deus, outro dia chegaram para mim e falaram aqui, pastor, fulano na igreja morreu. Eu falei, meu Deus, fiquei preocupado, né? Passou 3 meses, eu vi o irmão. Falei, meu Deus, não vou falar o nome dele, né? Até para não ter problema, né? Ixi, o irmão, será que é assombração? Não. Às vezes a gente tem que fazer até que nem Tomé, né? Deixa eu tocar para ver se é você mesmo. Irmão, peraí, vem aqui, deixa eu dar um chacoalhão. Tem gente que fala tanta coisa que, olha, meu Deus. Quando eu descobri, eu falei, Jesus, eu até chorei, né? Quando descobri que o irmão chorou, meu Deus, eu chorei, falei, Senhor, o irmão chorou, Jesus. Daqui a pouco eu vi o irmão, ih, Senhor, a minha lágrima foi em vão. Chorei por causa do irmão, o irmão na verdade está vivo. Quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas às vezes que têm essa atitude, quantas pessoas, meus irmãos, um pouquinho desse fermento, e Jesus, ele é atento ao fermento dos fariseus, o próprio Cristo, ou seja, atento à hipocrisia, os que ostentam grande virtude e se consideram às vezes melhores do que os outros. E Cristo está orientando, todos temos algo que consideramos ser melhor do que os outros, todos nós. Às vezes, dentro de nós, o homem natural quer sair. Ei, sabia que eu sou melhor? É só pedir misericórdia a Deus. Às vezes o homem natural assim, sabia que se fosse eu fazia melhor? Sabia que eu sou o melhor? Sabia que se eu não estiver aqui, não sai mais nada? É o eu, o cuidado que nós precisamos ter, o cuidado diante do Senhor. Não podemos esquecer que com a mesma medida que eu e você medimos os outros, nós também seremos medidos. Seremos medidos pelo Senhor. O fermento, ele penetra e influencia toda a massa, e Paulo está dizendo que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. O veterano, o apóstolo Paulo, a tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento. Assim como o fermento, o pecado também, ele vai penetrando, ele vai se enraizando, ele vai se infiltrando, ele vai influenciando, ele vai contaminando toda a massa. Seja sincero. O que você andou praticando aí nos últimos dias aí? Talvez que alguém fez algo ou falou algo para você, e aí você falou, e começou e mandou para um lado, e daqui a pouco está todo mundo sabendo. A gente tem que tomar o cuidado. Às vezes a gente está falando de alguém que o próprio Jesus morreu na cruz. Não somos nós. E o engraçado é que quando nós mais batemos em alguém, falamos de alguém, pode ter certeza, a vida é como uma roda gigante. Hoje você aponta para alguém, amanhã você vai praticar a mesma coisa, porque o próprio Deus permite. Não, comigo não vai acontecer, mas Deus pode permitir com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe, com o seu irmão, com aquela pessoa que está mais próximo a você. Tudo aquilo que às vezes você fica condenando alguém por conta de um pecado de alguém que escandaliza assim, e ai daquele que escandaliza. Eu preciso ter o cuidado, porque eu posso cair no mesmo erro.
eu posso entrar no mesmo buraco, ou alguém que está juntamente perto de mim também pode cair no mesmo buraco. Então havia nessa igreja o incesto, a cobiça, os grupinhos, as panelinhas, as dissensões, o culto à personalidade, e Paulo está dizendo: um pouco de fermento leveda toda a massa. Só um pouquinho, não precisa muito, só um pouquinho, um pouco de fermento, ele realiza algo dentro de uma igreja que acaba, destrói o povo de Deus. Uma expressão proverbial para indicar o grande mal que pode causar às vezes algo aparentemente inofensível, assim como o fermento, ele penetra toda a massa do pão, e a maldade de uma só pessoa corrompe toda a igreja. Há uns 5 meses, eu nunca contei isso aqui, falei para Deus que eu ia embora e não ia contar, mas o Espírito Santo, desde quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo falava no meu coração, 5, 6 meses, 7, 8 meses, eu não me recordo. Deus me deu uma visão, eu saí para fora ali no templo, fiquei olhando para o alto, estava no fim do dia, eu vi uma visão e um avião que caía sobre a igreja. Eu falava: meu Deus, e aquele avião, e eu tentando, de uma certa forma, olhar aquele avião, e tentando de uma certa forma jogar para um lado, jogar para o outro, e aquele avião, ele ia cair em cima da igreja. E eu falava: meu Deus. E eu falo: Senhor, não deixe cair aqui, que caia do lado, mas aí tem vizinhos, eu quero que o Senhor caia na lagoa, eu quero que o Senhor caia, que derrube no meio do mato, não deixa cair sobre esse lugar. E eu falei, e eu orando a Deus, buscando a Deus, e a gente vai contemplando em cada dia o significado dessa visão. Quem tem aí o discernimento vai entender daquilo que eu estou falando. Às vezes, em vez de nós se unir, um pouquinho do fermento, como se nós observar as escrituras que Paulo está dizendo, se eu trazer uma outra simbologia, uma laranja podre, num saco de laranjas saudáveis, ela pode apodrecê-las todas. Uma laranja podre, contudo as laranjas saudáveis não poderão restaurar aquela laranja apodrecida. Não pode, não consegue. Se a questão do pecado não for tratada de maneira correta, esse pecado vai contaminar, vai fermentar toda a igreja. Qual era o problema dessa igreja? Incesto, grupinhos, panelinhas, culto à personalidade, cobiça, dissensões. Paulo está dizendo, o pecado que se encontrava dentro dessa igreja, o pecado é sobremaneira maligno, e ele pode contaminar toda a massa. E o pecado, ele vai contaminando toda a massa, e quanto mais você vai contaminando, você está fazendo a vontade, não de Jesus, está fazendo a vontade do adversário. Quando você faz os grupinhos, as dissensões, as panelinhas, o incesto, independente qual seja o pecado, está fazendo a vontade de Satanás, não está fazendo a vontade do Senhor. Não estamos fazendo a vontade de Cristo. Então o enfraquecimento externo, como Paulo está dizendo, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo foi sacrificado. O que Paulo está dizendo do pastor Fernando, o que ele está dizendo é que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento. Sem
sem fermento. Portanto, eles desviam lançar fora o velho fermento que estava ameaçando aquela igreja. Por que é que a igreja então deveria jogar o fermento, pastor? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade, a autoridade e o poder, e o pecado destrói o testemunho da igreja. O pecado, ele destrói. Mas pastor, como administrar então a disciplina numa igreja? Como eu devo fazer para administrar essa disciplina no meio do povo? Como? Semana que vem eu falo. Fique em pé. Cante. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Pede para Deus te renovar hoje. Cante. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, cante comigo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me. Eu quero fazer uma oração
uma oração que talvez você nunca fez na sua vida, ou que talvez você faz dias que não faz, e que você precisa de um renovo de Deus hoje na sua vida. Talvez se você não chorou pelo seu pecado hoje, você tem a oportunidade para chorar agora. Talvez se você não chorou, talvez faz tempo que você não chora na presença de Deus, eu quero fazer uma oração com você agora, de todo o seu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, não olhasse para ninguém não, esquece celular, esquece todo mundo agora. E você vai fazer uma oração sincera. Você que está em casa também, você vai fazer uma oração sincera. E você pode chorar aí também, aonde você estiver, pedindo a Deus o renovo. E Ele vai renovar a sua vida hoje. Abra o seu coração para Ele. Abre o seu coração para Ele e fala, coloque para fora, pede perdão, pede misericórdia, pede compaixão e fala para Ele: eu não quero fazer isso, Senhor, me ajuda de todo o meu coração. Ele vai lhe ajudar, mas você tem que falar sincero para Ele, você tem que falar de todo o seu coração. Com certeza quando você sair desse templo, a sua vida vai ser diferente. Você vai receber um renovo tão especial, a qual você nunca viu na sua vida, porque você está abrindo o seu coração para Jesus. Fale com Ele. Se você estiver enfermo, você vai ser curado agora. Se você não sente mais a presença, você vai sentir a presença agora. Se algo está embaraçado na sua vida hoje, vai cair por terra pelo sangue de Jesus. Abre o seu coração a Ele. Fala para Ele. Não fale para mim não, fala para Ele. Ele está aqui para estender as mãos para você. Ele está aqui para ouvir as suas reclamações diante dEle. Ele está aqui para ver os seus questionamentos por aquilo que você tem passado, vivido. Apresenta a Ele. Ele vai lhe ouvir neste momento. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, de todo o nosso coração. Tenha de misericórdia da nossa vida, Pai. Tenha de misericórdia da vida desse irmão, dessa irmã que está orando comigo de todo o seu coração, Pai. Não apenas com os seus lábios, Senhor, algo que está embaraçado, Pai. Senhor, que o Senhor ajude. Meu Senhor, que o Senhor sustenta. Pai querido, que o Senhor renova, porque as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. E se algo esta pessoa praticou, Pai, se esta pessoa tem algo diante do Senhor, ela está agora se humilhando, pedindo perdão ao Senhor. Alabaxéria, alabasuriclanta. E eu creio, Pai, eu creio que esta vida será curada. Eu creio que esta pessoa, Pai, vai receber um renovo. Esta pessoa ansiosa, depressiva, esta pessoa com uma enfermidade, Senhor, ela vai abrir o seu coração diante do Senhor e está recebendo hoje, Pai, uma nova história. Esta pessoa que está fria espiritualmente, o Senhor vai renovar, o Senhor vai encher, Pai. Enche do seu azeite, enche da sua unção. Coloque autoridade na mão desta pessoa, Pai. Coloca poder, Senhor. E eu creio, eu creio que o Senhor vai encher de poder, o Senhor vai encher de unção. Eu creio, Pai, aonde esta pessoa estiver, seja no seu trabalho, na sua casa, aonde ela passar, Senhor, alguém, Senhor, meu Deus e meu Pai, vai sentir a tua presença, vai entender, Senhor, que esta pessoa, Pai, Senhor, uma nova criatura
criatura, uma pessoa renovada, Pai. Senhor, nós não queremos, Pai, o fermento velho, não. Nós queremos o fermento novo. Nós queremos ser cheio de poder, cheio de unção, cheio da tua presença, Pai. E eu não quero anjo, não, Senhor. Se o Senhor mandar anjo comigo, eu não quero. Eu quero a sua presença na minha vida. Essa pessoa vai pedir a sua presença. Alaba xéria, alaba súria, a presença do Senhor, Pai. Não manda anjo, não, Senhor. Manda a sua presença na vida dessa irmã, na vida desse irmão, Pai. Enche, Senhor, capacita, enche da sua unção, Pai, porque eu creio, Senhor, eu creio que esta pessoa vai sair daqui flutuando. Eu creio, Pai, esta pessoa vai chegar no seu lar, Pai querido, vai trazer algo de especial naquele lar. Alaba xéria, alaba súria. Eu creio, Senhor, renova a sua igreja, renova o seu povo, Pai, renova, Senhor, Pai querido, entrega, Senhor, autoridade e poder sobre esta vida, Pai, porque eu creio, Senhor, eu creio no milagre, eu creio na unção, eu creio, Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você que está em casa.